estrutura na abordagem do paciente grave. Vamos começar do paciente mais grave de todos, que é o paciente que está em parada cardíaca. Esse é o paciente mais grave. Ele é tão grave que você nem pode pensar muito. Aqui é um raciocínio algorítmico, ACLS padronizado. Ok. Ao redor desse paciente grave, tem 4 situações de muita gravidade, que não são tão graves contra a parada, mas se deixar rolar, vai virar uma parada. Quais são essas situações? Tá? São essas 4, em ordem horária, né? Trauma, insuficiência respiratória, choque e rebaixamento de nível de consciência. Então, tirando o trauma, que não é clínico, né? São disfunções de 3 sistemas, respiratório, cardiovascular e neurológico. Essas são 3 síndromes que, se o paciente tiver em uma dessas 3, ele é grave por definição, você tem que agir logo, senão vai deteriorar e vai virar uma parada. Veja que os outros sistemas que não estão contemplados nessas 3 síndromes, renal, hepático, hemato, eles, quando estão graves, o paciente também se expressa a sua gravidade através dessas síndromes, tá? Então, a gente vai agora para a abordagem ABCDE, né? A de via aérea, airway do inglês, B de breathing, respiração, circulação, disability e exposição, que é aquela abordagem padronizada. Cuidado só para não achar que isso aqui é necessariamente em série. Isso aqui pode ir acontecendo em paralelo. Enquanto você vai vendo uma coisa, você vai vendo outra também, tá? Por exemplo, o A e o B, via aérea e respiração, é uma coisa meio que simultânea. O que aquele material da OMS fala para a gente? Primeiro, sobre a abordagem ABCDE. O tratamento tem que ser imediato. Encontrou uma coisa? Resolve. Ah, mas por que estava alterado? Não interessa. Você vai resolver. O oxigênio está baixo? Dá oxigênio. Ah, mas por quê? Não é agora que você vai saber. Tá? Então, idealmente, isso aqui tem que ser concluído em 5 minutos. Tá? Então, tenha essa meta na cabeça. Você tem que concluir o ABCDE em 5 minutos. E sempre refaça quando o quadro mudar ou piorar. Vamos passar pelo ABCDE agora, né? O primeiro A, o de via aérea. Aqui, o principal é ver se tem sinal de anafilaxia, se tem secreções ou algum corpo estranho. Fique ligado para estridores e roncos, que podem indicar estreitamento da via aérea. Se o paciente fala e engole, acabou. Já terminou essa avaliação, durou segundos. Falou e engoliu, acabou, próxima etapa pode ir para o B. O que tem para fazer aqui? 4 coisas. Manobras de abertura da via aérea e cânulas, intubação, se for o caso, aspiração da via aérea e adrenalina se pensar em anafilaxia. Só falando sobre esse primeiro item, manobras de abertura e cânulas. Manobras de abertura são o chin lift e o jaw thrust, né? E as cânulas, cânulas são as cânulas orofaríngea, que é a popular Guedel, e a cânula nasofaríngea. Quando o paciente está rebaixado, não protegendo a via aérea, ele vai ter uma respiração ruidosa. E cuidado para já não ir passando uma cânula. Às vezes, só de fazer uma manobra de abertura, que a gente tem aquele vínculo das manobras de abertura do trauma, mas em outros cenários também se aplica. Então, o paciente está rebaixado, teve um AVC hemorrágico, rebaixou, está com a respiração ruidosa, só de você ir lá e abrir a via aérea dele, ele já pode respirar melhor. E aquele oxigênio que estava sendo fornecido por máscara de maneira passiva não estava funcionando, depois que você abre, passa a funcionar. Então, cuidado para não vincular essas manobras só ao trauma. Qualquer situação de risco de via aérea, elas se aplicam também. Tá? Próximo B, de respiração. O que você vai avaliar aqui? Frequência respiratória, saturação de oxigênio e sinais de esforço respiratório. Aqui a ausculta é rápida, não é para demorar aqui. Se tem sibilo, se tem estertor e se tem alguma assimetria. Acabou, a ausculta assim de 6 pontos, 2 atrás, 4 atrás, 2 na frente, alguma coisa rápida para você ter uma ideia do que está acontecendo só, tá? Aqui, se o paciente estiver inconsciente e com padrão respiratório anormal, o problema é ventilar. Aí você vai pegar o dispositivo bolsa, válvula, máscara, o popular AMBU, e vai começar a fornecer ventilações bolsa, válvula, máscara para ele. Tem detalhes sobre isso, né? Não é um pouco mais complexo, mas você vai fazer isso. Cuidado, só rapidão isso aqui, tá? Você não precisa ventilar a pessoa sozinho. O ideal é que você não faça sozinho. O ideal é que uma pessoa segure a máscara na face e outra pessoa aperte o AMBU. Mais uma vez, não tenha vergonha de pedir ajuda, tá? Use as suas 2 mãos para vedar a máscara na face e uma outra pessoa vai apertar o AMBU. Ah, essa pessoa vai ficar só apertando o AMBU? Sim. Se está com oxigênio baixo, dê oxigênio.
Ventilação não invasiva também se aplica aqui, você já pode começar a administrar. Cuidado para não achar que ventilação não invasiva é a solução para todas as insuficiências respiratórias, tá? Aqui se aplica a muitos, mas não a todas as insuficiências respiratórias, tá bom? Aqui é só uma diretriz sobre oxigênio, né? A gente tem que tomar cuidado porque o oxigênio pode aumentar a mortalidade. Então, queria deixar essas recomendações com vocês, essas três. Pare de dar oxigênio ou diminua se a saturação passar de 96%, tá? Com certeza não precisa começar a dar oxigênio se estiver saturando mais do que 93%. E considere aí entre 93 e 90. Menor do que 90, com certeza tem que dar. Mas não precisa dar oxigênio necessariamente para todo mundo na emergência, para todo mundo que está grave. Depende de como é que está a saturação. Oxigênio demais pode fazer mal ao paciente e desperdiçar recursos, tá? Existem algumas exceções, cenários que se beneficiam de alta concentração de oxigênio, tá? Pneumotórax, intoxicação por monóxido de carbono, cefaleia em salva, mas aqui é para a maioria dos pacientes. Próximo, ainda terminando o B, DPOC e asma. Está sibilando? Salbutamol, exceto se for anafilaxia e adrenalina. Pneumotórax, drenagem de alívio. Cuidado para não entubar, né? Pneumotórax grave pode piorar. C de circulação, o que você vai avaliar? Tempo de enchimento capilar, pressão arterial, frequência cardíaca e jugulares. A ausculta cardíaca é só para ver se os sons estão abafados e se o ritmo está regular, ajudar você aqui, né? E se tem algum sinal de sangramento também entra no C. Muito importante no C é o tratamento. Tá chocado? Pode começar um fluido ali, pelo menos até você entender o que está acontecendo. Considere hemocomponentes. Cuidado, aquela meta de transfusão a partir da hemoglobina de 7, no sangramento agudo, você não deve esperar a hemoglobina, tá? Tá sangrando agudamente, hipotenso, é indicação de concentrado de hemácias, não fique esperando a hemoglobina que vai demorar a cair. Droga vasoativa, pode temporariamente começar no periférico e não só pode, como deve. Você ficar atrasando a introdução da droga vasoativa com o paciente hipotenso até passar um central, aí ele está deteriorando, insuficiência respiratória, aí vai passar o central, bota ali o campo na cabeça dele, fica pior a dispneia do paciente. Então, começa a droga vasoativa no acesso periférico, óbvio, um acesso calibroso, mais proximal. Mas a gente sabe que tempo de hipotensão se correlaciona com mortalidade. Então, reduzir o tempo em que o paciente está exposto à hipotensão é uma meta importante de ser perseguida. Não hesite em começar a droga vasoativa no periférico, depois você passa o central, mas garantindo que uma PA média está sendo feita para o paciente, que vai diminuir disfunção orgânica, tá? E controle de sangramento, se for o caso, né? D de disability, né? Incapacidade. Aqui é neuro, tá? E aí você, óbvio, né? O exame neurológico é super extenso. O que é que você tem que fazer aqui? 5 coisas. Nível de consciência, glicemia, pupilas, resposta motora nos 4 membros e movimento involuntário. Viu essas coisas? O paciente está calado com 14, glicemia de 96, pupilas isocóricas e fotorreagentes, mexe os 4 membros, não tem movimento involuntário. Pronto, ótimo, tá? O que tem para fazer aqui? Glicose, se for o caso, abordar, né? Hipoglicemia ou hiperglicemia. Antídotos, aqui lembrar, né? Especialmente do antídoto do Narcan aí para intoxicação por opioides, no naloxone. Convulsões, o primeiro tratamento é benzodiazepínico, só cuidado que na gestante é o sulfato de magnésio, né? Então, assim, eventualmente entra pela sala de emergência uma paciente de mulher jovem convulsionando. Então, cuidado para não ignorar a possibilidade de eclâmpsia nesses casos, tem que entrar o sulfato. E assim, às vezes você está trabalhando num local que não tem tomo, ou que a tomo é difícil, entrou um paciente rebaixado, anisocórico na sala de emergência, você está suspeitando de hipertensão intracraniana. Pessoal, eventualmente você tem que, às vezes, empiricamente tratar uma hipertensão intracraniana com solução hipertônica até conseguir uma tomografia para o paciente e ver o que é. Eu já vi acontecer mais de uma vez, e é muito triste, a seguinte situação. O paciente entrou na sala de emergência, rebaixado anisocórico, o pessoal vai lá, entuba e deixa o paciente no canto da sala esperando a tomografia. Aí não dá, né? Tá? Aí vai herniar mesmo, aí é pior. Assim, você tem que tentar medidas temporizadoras, consegue a tomo e aciona a neurocirurgia o mais rápido possível, tá?
Exposição, terminando a abordagem ABCDE, você vai expor todo o corpo do paciente. E aí, aqui isso funciona muito para o trauma, mas na clínica também é importante. Ele tem algum dispositivo, tem uma catéter de diálise, tem uma fístula, tem um catéter para infusão de quimioterapia, tem sinais de trombose venosa profunda. Quantas vezes eu já não fui atender PCR, trabalhei muito tempo em TRR, você vai atender uma PCR na urologia, o paciente parou, do nada você olha para a perna dele, tem uma perna edemaciada, assimétrica, o paciente não estava com heparina porque internou por uma hematúria que está investigando. Já vi esse cenário se repetir em uma série de situações. Lesões de pele, sinais de picada por animal. Então, especialmente quando você está perdido no caso, essa etapa ajuda muito, tá? Após o ABCDE, isso também a gente vê. Não hesite em chamar especialistas. Teve alguma cirurgia recente, qualquer que seja o procedimento cirúrgico, ou é uma doença abdominal, chama a cirurgia. Suspeita de AVC, chama a neuro. Síndrome coronariana, chama a cardio. Intoxicação, liga para o Ceatox, tá? Porque isso vocês vão entender, vão ver que a residência começar a se desenvolver. A residência vai começar, os meses vão passando, e eventualmente algumas animosidades, algumas diferenças vão surgindo entre a clínica médica e algumas especialidades. É normal isso acontecer, pessoal. Você está em uma situação de estresse, todo mundo às vezes é muito novo, as situações nem sempre são as melhores e vai começar a ter, às vezes, eventualmente, algum problema de convivência e tudo mais. Mas isso não pode atrapalhar o cuidado com os pacientes. Então, às vezes a gente tem uma transferência negativa, seja de outras especialidades com a clínica, seja da clínica com outras especialidades, mas você tem que chamar os colegas, é melhor para o paciente. Então, não queira, mais uma vez, ser autossuficiente. O melhor é sempre o melhor para o paciente, tá? Em relação à vaga de UTI, isso aqui também, existe um marcador de qualidade hospitalar, que é o paciente que foi admitido na enfermaria e em menos de 24 horas ele foi para a UTI. Isso é um sinal de que ele foi mal alocado, de que quem pediu essa vaga de enfermaria poderia ter pedido uma vaga de UTI. Então, às vezes, pessoal, o que a gente faz para diminuir isso, né? Para evitar que um paciente que foi mandado para a enfermaria suba para a UTI em menos de 24 horas. A gente pode, primeiro, aplicar scores de risco. Então, tá com um paciente com pneumonia na sala, no PS, vai internar, aplica os scores, aplica aquele critério de gravidade da Sociedade Americana de Infectologia. Assim, isso respalda melhor a sua indicação. Às vezes, pessoal, um pouco tempo de PS não dá para saber para onde o paciente vai. Se só tem vaga de enfermaria e ainda não ficou clara a trajetória, é melhor esperar um pouco até definir se vai mesmo para a enfermaria ou se vai para a UTI. E entendam o contexto do hospital também, né? A gente sabe que muitas situações não são as ideais, mas cuidado para não querer resolver rápido e não ser também o melhor. Aplique scores de risco se eles existirem, espere às vezes o tempo e peça opinião, né? Compartilhe, sempre compartilhar é a resposta correta, né? Está em dúvida se não é limítrofe demais, compartilha com os colegas, compartilha com uma pessoa mais experiente, tá? E aí, depois que a gente desenhou aí o nosso diagrama aí da gravidade, no centro está a PCR, ao redor estão as síndromes de gravidade, rebaixamento de nível de consciência, insuficiência respiratória e choque. Aqui tem um grande universo de situações que o paciente não está com uma síndrome grave, ele não está rebaixado, ele não está chocado, ele não está em insuficiência respiratória, mas apesar disso, você precisa atender essa pessoa mais rápido, tá? Vamos agora passar por essas situações, tá? Primeiro, dor torácica. Não interessa. Ah, mas eu acho. Você não acha. Você vai fazer um eletro em 10 minutos. Não, mas é um eletro em 10 minutos, tá? Então, dor torácica é igual a eletro em 10 minutos sempre. O eletro está limpo, você avaliou a paciente, é um paciente que tem baixo risco, aí ele pode esperar. Mas o que não dá para aceitar é um paciente que tem um supra e ficou aguardando para ser atendido, tá? Déficit neurológico agudo, independente também, o ideal é avaliar, não tem problema, faz uma primeira avaliação. Pessoal, é muito difícil para quem está na triagem definir todas essas coisas. Às vezes, quem está na triagem, seja uma triagem do enfermeiro, do médico, às vezes precisa de uma segunda opinião. Pô, será que esse paciente pode esperar mesmo? Será que esse déficit neurológico eu não tenho que urgenciar? Vai lá ajudar essa pessoa se ela está em dúvida. Não ache ruim se esse caso
de déficit neurológico agudo foi acionado como uma suspeita de AVC. Você vai e olha, se você achar que é, vai ser, se não, não é, entendeu? Não tem problema isso. E alteração de sinais vitais. Aqui, assim, quanto mais alterado o sinal vital, mais a maior a chance de que ele é o motivo da descompensação. Mas não existem limites bem definidos, né? A gente gostaria de ter um corte para tudo. Então, frequência cardíaca maior do que tanto, com certeza é muito grave. O que dá para dizer é que pequenas alterações não necessariamente indicam gravidade. Então, a frequência de 105 no paciente com febre, talvez não. Mas uma frequência maior do que 120, maior do que 130, a chance desse paciente estar mais grave é muito alta. Frequência respiratória. Frequência maior do que 20 é alterado, mas maior do que 30, aí é bem alterado mesmo. Então, atenção para extremos de variação dos sinais vitais, tá? Suspeita de envenenamento ou intoxicação, dor intensa de origem não clara, sangramento, contrações ou dor ao final da gestação. Então, intoxicações, mas o paciente está bem, mas piora rápido, piora muito rápido. Então, o paciente ingeriu uma grande quantidade de alguma substância, ele tem que ser atendido logo. Mas está bem, vai piorar, tá? Vai piorar. Assim como dor de intensa de origem não clara, não sabe por que está doendo, não é claramente uma dor por algum trauma, outra coisa, tem que atender logo, a chance de ser algo errado é muito grande. Sangramento não controlado, qualquer que seja ele, disfunções orgânicas, então isso aqui é válido inclusive para o paciente que é reavaliado. Você achou que ele não era grave, aí atendeu, pediu o exame para ver qual era, aí veio uma creatinina de 4, numa pessoa que não tinha nada. Vá ver essa pessoa agora. Pode ir correndo, tá? Então, qualquer disfunção orgânica que surgiu e não era conhecida, merece uma nova avaliação. E também suspeita de sepse. E eu grifei, botei itálico, botei negrito, se possível faria uma nuvenzinha. É a suspeita de sepse, tá? É a suspeita. Você trata a suspeita, depois você vê se é. E aqui terminou as situações para priorizar, né? Então, são essas daqui que a gente passou, essas 9 situações. Agora a gente vai pincelar um pouco só algumas coisas daquelas síndromes que a gente falou. Tudo certo aí, produção? Pode continuar? Então a gente, só para, não tem como eu não vou assim esgotar choque, rebaixamento de nível de consciência respiratória em alguns minutos. Mas só mencionando. Sobre insuficiência respiratória, tem tipo 1 e tipo 2, né? Não precisa decorar, é só saber que tem hipoxêmica, que é quando primariamente a troca de oxigênio tá dificultada. Tem outros mecanismos, mas principalmente a dificuldade de troca gasosa. E insuficiência respiratória hipercapnica, né? E aqui é um problema mais de ventilação do que troca gasosa. Isso aqui é um pouco artificial, tá? No sentido de que na prática isso se mistura. Mas alguns pacientes estão mais num polo, outros estão mais em outros. E isso ajuda um pouco a determinar o diagnóstico e o tratamento, tá? Então, só de tentar diferenciar uma dessas duas já te ajuda. Em geral, hipercapnia é um problema de ventilação, seja do fluxo de ar, seja da caixa torácica. Hipoxêmica, em geral, o parênquima está doente. Mas como eu vou saber as causas de hipoxemia? Aí tem esse fluxograma do TDC que te ajuda a investigar as causas de hipoxemia. A gente vai mandar para vocês, tá? Seguindo esse passo a passo, com certeza você vai chegar no diagnóstico. Sobre choque. O principal problema do choque é o reconhecimento tardio do choque, tá? Então, é esperar que o paciente esteja hipotenso para você dizer que está chocado, não avaliar tempo de enchimento capilar, não avaliar débito urinário, não avaliar nível de consciência, esperar que seja um extremo do choque. Aí você perdeu tempo, né? Aí você podia ter intervindo antes e não interveio. Então, lembre-se disso. Na dúvida, sabe aquele paciente mais jovem, mais magro, que não, já tem uma PA mais baixa, mas pô, ele também não tá legal, tá com febre. Você tá na dúvida se aquela PA mais baixa é, aspas, dele, ou se ele realmente tá hipotenso. O que é que pode te ajudar aqui? Um lactato, tá? Eu sei que o lactato tem muitas críticas, né? Mas ele serve para uma coisa. Se tá alto, ele serve para dizer que talvez aquela pessoa realmente seja mais grave. Ela merece mais atenção. No pronto-socorro, pessoal, você tem que entender que você não vai dar a mesma atenção para todo mundo. Isso é normal, é o certo. Mas o lactato, ele te ajuda na equação da sua atenção. Para quem eu vou dar mais? Para quem eu vou, do meu bolo de atenção, para quem eu vou dar o maior pedaço?
Se o lactato veio alto, esse paciente merece um pedaço maior da sua atenção, tá? Então, cuidado com isso. Tá na dúvida, um lactato te ajuda. Lembra do tempo de enchimento capilar? A gente tem trabalho falando de tempo de enchimento capilar, né? O Andrômeda Shock, um trabalho que todo residente de clínica precisa saber. E cuidado para não reconhecer tardiamente. Ah, mas quais são os critérios estabelecidos universais de choque? Não tem. Mas tem um critério empírico de diagnóstico de choque, que é baseado aqui no livro de emergência, o Rosen, tá? Que é o critério empírico para o diagnóstico de choque, independente da causa. Desses 6, o paciente tem que ter 4, tá? Óbvio, você pode dar o diagnóstico de choque antes disso, mas se tem 4 desses 6, com certeza deve ser. Mau estado geral, alteração do estado mental, frequência cardíaca maior do que 100, respiratória maior que 20 ou PCO2 menor do que 32, se você não contou a frequência respiratória, que é comum. Lactato maior que 36, débito urinário menor do que 0,5 ml por quilo-hora e hipotensão arterial mantida por mais de 30 minutos. Esse último critério é legal, porque às vezes o paciente teve uma dor intensa, aí teve um quadro vagal, a pressão cai um pouco, mas se está mais do que 30 minutos com a pressão baixa, talvez essa hipotensão de fato não seja só um quadro vagal, tá? Então, lembra disso daqui para dizer que é choque, aí depois você vai ver por que é. Finalmente, rebaixamento e encefalopatia, não avalie somente o Glasgow, né? Entenda o contexto, tem como é que está a pupila, como é que está o movimento dos membros. E o que é comum? O paciente chegou rebaixado, o pessoal intuba e esquece o paciente, como eu já falei. Isso é um erro comum. E pessoal, o Glasgow, aí tem aquela máxima, né? Glasgow menor ou igual que 8, igual a intubação. Cuidado, tá? Primeiro que isso é mais no contexto do trauma, né? Segundo, que o Glasgow pode variar entre observador até 2 pontos, segundo os estudos. E que já tem trabalho mostrando que você pode, assim, é seguro você não intubar alguns pacientes com Glasgow menor ou igual a 8 em algumas situações. Aqui eu estou falando especificamente de intoxicações, especialmente no contexto de álcool e benzodiazepínicos, né? A gente tem um trabalho recente sobre isso, o estudo NICO, que a gente cobriu lá na coleção de via aérea, né, que vai ser disponibilizada para vocês. Mas não olhe somente o Glasgow, tá? Entenda outros aspectos para indicar uma via aérea definitiva. O paciente está acumulando secreção, não está conseguindo manejar as secreções. Como é que está o padrão respiratório? O quadro desse paciente é reversível, como as intoxicações, ou é um quadro irreversível, ou vai demorar a ser revertido, né? Isso tudo entra na indicação de intubação, não somente o Glasgow, tá? E aí, pessoal, sumarizando, não hesite em pedir ajuda. Primeiro, identifique uma PCR, é muito triste a identificação tardia da PCR, pior para os pacientes. Faça a abordagem ABCDE e considere se não tem algo para você priorizar, tá? Daquelas situações. Indo agora para o final da nossa conversa, dicas finais, sempre. Durante um tempo eu investiguei eventos adversos no hospital. E uma coisa comum que acontece é o seguinte, né? Eu vou só ler aqui. Sempre veja o que foi dito na triagem para a enfermagem. Via de regra, a enfermagem anota no prontuário melhor do que o médico, tá? E é comum, em casos em que houve um evento adverso, a enfermagem ter anotado uma coisa e o médico ter anotado outra, né? Então, veja o que foi dito para a enfermagem, que costuma ser o primeiro contato com o paciente. E, em geral, é a história mais próxima do que realmente o paciente tem. Então, olhe o que está no prontuário da enfermagem, olhe o que foi dito na triagem, para você não acabar mudando o que é, o que de fato a pessoa tem, o que de fato motivou a procurar o médico, tá? E valorize, pessoal, exames rápidos que excluem condições importantes. Lactato, gaso, eletro, raio-x, às vezes, você nem tem uma ideia muito boa do que está acontecendo. Mas você vai eliminando. Vamos fazer um eletro, faz uma gaso, faz um raio-x, e nisso você vai pensando, e você não tem uma ideia boa, você vai eliminando. Não é infarto, não está com acidose grave, não tem nada no tórax. Então, esses exames rápidos, baratos e que excluem condições graves são muito valorosos no contexto de urgência, tá?